Olá, caros estudantes, bem-vindos às linguagens da arte que nós ofereceremos no primeiro semestre de 2021. Eu gravarei as sinopses de cada uma das linguagens como nós combinamos em sala de aula, e a coordenação do colégio passará a vocês a periodicidade e os modelos que vocês podem estudar, uma, duas, enfim, de acordo com aquilo que há de possibilidade em tempo para o estudo de cada uma, tá bem? No mais, teremos muitos anos para estudar todas as linguagens, fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Bom, eu estou aqui com o Que Mágico aberto. Semana que vem teremos o Que Mágico já para a organização dos estudos, para cada linguagem, para que fique muito claro o nosso caminho. Para além do Que Mágico, eu creio que é bastante interessante que nós organizemos uma linha do tempo com os objetivos, com as atividades, com os percursos formativos, tanto de texto como de hiperlink, para que vocês possam aproveitar esse material e fazer o movimento de ir e vir, os caminhos de estudo. Então, creio que esse seja muito importante. Para além disso, nós temos as ementas às disciplinas. O que é uma ementa? Vamos deixar as coisas claras, né? Ementa é um programa, um planejamento de um percurso formativo, nesse caso do curso. Aqui nós estamos falando da ementa de cinema. Ela apresenta um breve resumo com os objetivos que serão trabalhados, os conteúdos programáticos. Então, no caso de cinema, por exemplo, a invenção do cinema pelos irmãos Lumière, o romantismo, o impressionismo, a Nouvelle Vague, o cinema mudo, Bang Bang, até o cinema nacional e contemporâneo. Mas é a história do cinema. Claro que aqui envolve também o como fazer cinema. Por exemplo, no romantismo e no impressionismo, mesmo na Nouvelle Vague, por vezes eles usavam até carrinhos de supermercado para servir de grua, porque era o que se tinha à época para poder produzir a obra, tá bem? Para além disso, há técnica. Então, equipamentos, enquadramentos, iluminações, efeitos, cortes, edições, até o streaming, que é algo mais moderno, contemporâneo, né? Que significa a gente reunir várias mídias e conseguir transmitir isso via internet, ao vivo e gravado, óbvio. E a composição, que é o gênero que suporta a obra cinematográfica. A entrevista tem um tipo de produção, um tipo de roteirização. O documentário, por exemplo, ele exige a pesquisa antecipada, todo o levantamento de informações e também do arcabouço, né, daquilo que nós usaremos como imagem, aquilo que irá ao público de fato, tá bem? Bom, a pintura tem a história da pintura, com vários movimentos muito interessantes, as técnicas de pintura, então, por exemplo, o pontilhismo, a colagem, a pintura em óleo, o sumie, que é uma técnica que eu particularmente gosto bastante, e também os gêneros da pintura, a composição da pintura em relação àquilo que eu quero passar como mensagem, sobretudo a triangulação que nós já veremos, tá? Intervenção e performance. Estamos falando então de uma arte contemporânea do século passado e deste século, que usa o corpo como plataforma e também usa intervenções fora de museu. O azulejismo, o grafite, a intervenção em placas e daí por diante. A estátua viva, que é a intervenção do próprio corpo posta na rua. A intervenção sempre está ligada a algo que o artista quer dizer para a sociedade de maneira muito clara, tá bem? E a escultura, que talvez seja a mais antiga das linguagens da arte. A gente tem um arcabouço enorme de visita pela história antiga, pela Grécia, pelo Oriente Médio, pela África, até as Américas. E também a forma de construção desestruturada e estruturada, ou seja, uma forma estruturada com argila, com madeira, que são formas que nós já conhecemos na construção de uma escultura, até o artista que cria sua própria massa, que cria o seu próprio suporte para poder construir a sua escultura, tá bem? Quando nós falamos, por fim, da triangulação, mesmo que o vídeo estoure um pouquinho, eu acho importante que nós tenhamos essa informação para o subsídio de decisão.
Em todas as linguagens, nós temos que ser bons apreciadores, a nossa impressão sobre a obra, mas nós temos que buscar o que o artista escreveu sobre essa obra e qual a técnica que o artista utilizou na confecção, na produção da sua obra, os rascunhos, toda a informação possível que seja oriunda do artista. E a avaliação dos pares, tanto dos acadêmicos, como nós estamos vendo agora no desenho academicismo, como dos críticos de arte. Aí sim nós temos a triangulação, um processo completo para poder estudar as obras de maneira adequada, tá bem? O que vocês precisarem de mim, vocês podem me pedir. Eu enviei a sinopse e as ementas para alguns de vocês que me solicitaram. A coordenação do colégio também tem essas ementas e nós nos vemos na próxima aula e espero com as escolhas de vocês realizadas e que nós comecemos então em cada uma das linguagens, tá bom? Até mais e muito obrigado.